Olá, pessoal! Então, nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os sólidos geométricos, tá? Então, a gente vai aprender o que são os sólidos geométricos, o que representa cada parte de um sólido, vértice, face, aresta. A gente vai aprender os nomes dos sólidos geométricos. Tudo isso a gente vai aprender nessa aula aqui, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Lembrando que os sólidos geométricos, quando a gente vai desenhá-los, tem que ser com régua, tá bom? Então, já providenciem a régua que vocês vão precisar para realizar os exercícios, as atividades, ok? Então, vamos lá. Bom, figuras geométricas espaciais. Então, o que são figuras geométricas espaciais? Vamos ver. Então, aqui nós temos alguns exemplos, ó. Pirâmide, cilindro, cubo, o cone e entre outras, tem várias. Então, geometria espacial é o estudo das figuras que possuem três dimensões. Ou seja, são aquelas figuras que a gente consegue pegar, que tem formato, tá? Essas figuras recebem o nome de sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais e são conhecidas como prisma, que são, por exemplo, o cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Vamos recordar então quais são cada um deles e quais são as características de cada um deles. Então, ó, prisma são aqueles que têm formato de caixa de sapato, por exemplo. Não são só as caixas de sapato, tá? Tem outras coisas que também têm o formato de prisma, mas aqui eles colocaram um exemplo para vocês lembrarem qual é. Caixinha de pasta de dente, caixinha de leite condensado, tudo é prisma, tá? Então, todos esses que têm esse formato assim, ó, quadradão, é o que a gente chama de prisma, tá? Um exemplo de cilindro, canudinho. Canudinho é um belo exemplo de cilindro. Antigamente, as latas de óleo, ó, esse óleo de cozinha, que agora o óleo vem na embalagem de plástico, mas antigamente, esse óleo de cozinha, ele vinha em uma lata parecida com a lata de leite condensado. Só que era uma lata grande, né? Porque a lata de leite condensado cabe só um pouquinho. No caso de óleo, vinha 1 litro de óleo. Então, era uma lata grande, mas era no mesmo estilo da lata de leite condensado. Essa lata, a lata de leite condensado, a antiga lata de óleo, também tem o formato de cilindro. Outra coisa que tem o formato de cilindro que provavelmente vocês têm no estojo de vocês, a cola bastão, também tem formato de cilindro, tá? O cone. Qual é o desenho que mais lembra um cone? A casquinha de sorvete, tá? O chapéu da bruxa também tem o formato do cone. Alguns faróis de, farol que tem lá perto do navio, de sinalização para navio. O cone do professor de educação física, que quase mata vocês. A hora que ele resolve colocar aquele cone e mandar vocês correrem em volta. Então, cone tem esse formato, tá? Esfera. Esfera é a bola, né? O mundo tem um formato parecido com uma esfera. O planeta Terra não é uma esfera perfeita, mas tem um formato parecido com uma esfera. E o cubo, que são um bom exemplo de um cubo é o dadinho, por exemplo, tá? O cubo é um dos que a gente mais usa
no dia a dia, assim. É um dos que mais aparece no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos ver quais são as partes de um sólido geométrico. Então, ó, prestem atenção. Face. O que é a face de um sólido geométrico? São os polígonos que formam a superfície. Então, olha só, essa parte toda aqui, ó, que está pintada de laranja, é o que a gente chama de face, tá? Essa parte toda que está encostada no chão aqui, ó, também é uma face. Essa aqui, como é a que está encostada no chão nesse momento ela também é chamada de base, tá? Mas nós temos outra face aqui em cima, ó. Nós temos outra face aqui do lado. Faces são as frentes do sólido geométrico. Então, por exemplo, se isso aqui fosse um dado, onde seria a face? A face seria ali onde a gente escreveu o número do dado. Então, onde está escrito o número 1, o número 2, aquela parte toda é o que a gente chama de face, tá? Fora as faces, nós temos também as arestas. A aresta é a linha que liga um cantinho até o outro e que forma a figura, ó, que forma o polígono. Então, quando eu junto essa aresta, mais essa aresta, mais essa aresta, mais essa aresta, eu tenho uma face que tem o formato de um quadrado, tá bom? Então, aresta são essas laterais, essas linhas que ligam um cantinho até o outro. E, finalmente, o que significa? Qual é o nome desses cantinhos, Pro? Bom, esses cantinhos nós chamamos de vértice, tá? Então, todos os cantinhos, ó, a gente chama de vértice, ok? Então, só para ver se vocês entenderam. No caso desse desenho, ele tem quantas faces? Ó, tem uma aqui embaixo, uma do lado, outra do outro. Já deu 3. Uma na frente, uma atrás. Já deu 5. E essa aqui de cima, ó. Então, ela tem 6 faces. Essa figura aqui, que é um cubo, tem 6 faces, tá bom? Quantas arestas tem essa mesma figura, esse cubo? Então, ó, contando os aqui da frente, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, contando os lá de trás. 5, 6, 7, 8. Agora, só falta contar esses que ligam a parte de trás na parte da frente. Então, já deu 8. 9, 10, 11, 12 arestas, tá bom? Então, o cubo tem 12 arestas, tá? E, por último, quantos vértices tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Então, o cubo tem essas quantidades de face, aresta e vértice. Mas cada figura, cada sólido geométrico vai ter uma quantidade. E vocês têm que contar para descobrir quantas são, tá? Quantas são de cada uma delas, certo? Vamos agora para as características. O cubo é um prisma que em todas as faces tem formas quadradas. Possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, como nós já havíamos visto, tá? Então, eu tenho aqui um cubo, então o cubo também é um prisma, mas ele é um prisma que recebe um nome especial.
além de receber o nome de prisma, ele ainda recebe o nome de cubo, tá bom? Então, o cubo tem essas características. Já o paralelepípedo, que é esse aqui. Ô, Pro, quando eu vou na casa da minha avó ou da minha tia, a rua é de paralelepípedos. Então, o nome vem daí? Sim, o nome do paralelepípedo vem por causa do formato das pedras. Uma rua de paralelepípedos é uma rua que foi pavimentada com pedras desse estilo aqui, ó, desse formato. São pedras no formato de prismas, cujas bases aqui embaixo, ó, e aqui em cima são retângulos, são paralelogramos, tá? Lembra, um retângulo também é um paralelogramo. É claro que aquelas pedras que formam a rua, elas não são assim tão perfeitinhas quanto tem que ser um paralelepípedo. Mas elas recebem esse nome porque o formato das pedras lembra muito o paralelepípedo, tá bom? Então, como o paralelogramo, que é o paralelepípedo, o paralelepípedo, ele possui 8 vértices, 12 arestas e 6 faces, tá? Aí vocês vão me perguntar, nossa, Pro, mas ele tem a mesma quantidade igualzinha ao cubo? Sim, porque os dois são prismas. Qualquer prisma de base quadrada ou retangular, qualquer prisma nesse formato aqui, vai ter o mesmo número de vértices, de arestas e de faces, tá? Esse aqui, se a gente for pensar, é o mesmo que esse, só que um pouco mais esticado, tá bom? Então, eles são a mesma figura, só que recebem nomes diferentes só pelo formato deles, certo? Bom, pirâmides agora. Quando que é uma pirâmide? A pirâmide é um sólido que possui a base em forma de um polígono, podem ser vários polígonos diferentes, e os lados são formados, são constituídos por triângulos. Então, olha aqui um tipo de pirâmide. Ô, Pro, então aquela pirâmide que tem lá no Egito é um sólido geométrico desses aqui? Sim, a pirâmide do Egito é um sólido geométrico, é uma pirâmide que tem a base quadrada. E a gente já vai chegar nela, tá? Bom, então vamos ver quais são as características dessa pirâmide aqui. Essa pirâmide é uma pirâmide triangular ou pirâmide de base triangular, tanto faz. Ela possui 4 vértices, 6 arestas e 4 faces. E uma base que é um formato de triângulo. Então, essa face aqui, ó, que fica lá embaixo, que é a base, tem um formato de triângulo, tá? Então, fora todas as laterais que também são triângulos, todas as outras faces que também são triângulos, ainda tem a face lá de baixo, que também é um triângulo, tá bom? Fora a pirâmide de base triangular, nós temos também a pirâmide de base quadrada, ou pirâmide quadrangular. A pirâmide de base quadrada ou pirâmide quadrangular, ela tem 5 vértices, 8 arestas e 5 faces. E a base dela, agora a base não é mais um triângulo, a base dela é um quadrado, tá bom?
Nós temos também a pirâmide pentagonal. O que é a pirâmide pentagonal? A pirâmide pentagonal é aquela que tem a base, que a base é formada por um pentágono, tá? Ela possui 6 vértices, 10 arestas e 6 faces. E tem outras pirâmides, mas a gente vai parar na pirâmide hexagonal, que é a pirâmide de base hexagonal. Ela possui 7 vértices, 12 arestas e 7 faces, e a base dela é um hexágono, ou seja, tem 6 lados, tá bom? Então, tem outras pirâmides, a gente viu aqui algumas delas, que são as mais comuns, ok? Agora a gente vai ver o cone. O que é o cone? O cone é um sólido limitado por uma superfície curva. O cone tem a base em formato de circunferência. E o cone tem um vértice só, que é esse aqui em cima. Ô, Pro, então o cone não tem nem face e nem aresta? Não, o cone não, tá? Porque o cone é o que a gente chama de sólido, de corpo redondo. Ele não é um sólido geométrico, ele é um corpo redondo, tá bom? Cilindro. O cilindro é um sólido limitado também por uma superfície curva e que tem duas bases em forma de circunferência. Ó, duas bases, a de cima e a de baixo. O cilindro também é considerado um corpo redondo, então ele também não tem nem face, não tem aresta, e no caso ele não tem nem vértice, porque ele não tem nenhum canto, tá bom? E por último, a esfera também é considerado um corpo redondo. A esfera ela é limitada somente por partes curvas, por superfícies curvas. Ela não tem base, não tem vértice, não tem aresta, tá bom? No caso, a diferença entre o cilindro e o cone é justamente essa ideia. O cilindro, ele traz uma ideia de prisma e o cone, ele traz uma ideia de pirâmide, tá? A pirâmide tem só um ponto aqui em cima e ela desce, as arestas dela descem para encontrar a base. No caso do cone, não tem aresta, mas ele tem essa mesma ideia. Tem uma pontinha aqui em cima e a lateral dele desce para encontrar a base. E o prisma, o prisma tem também uma base em cima e uma base embaixo, exatamente igual ao cilindro. A diferença é que o prisma é considerado um sólido geométrico porque ele tem somente partes retas. Ele é composto somente por faces retas. E o cilindro não. Apesar de ter duas bases, a de baixo e a de cima, o cilindro ele não tem partes retas. Ele é formado só por uma superfície curva, tá? Planificação dos principais sólidos. Então, a gente vai ver aqui algumas planificações. O que seria planificação, Pro? Planificação é como você tem que desenhar o sólido no papel para que quando você recorte e dobre, ele vire o sólido em 3D, tá? Então, olha só, o cubo, para eu ter um dado, eu preciso fazer esse desenho aqui no papel, ó. Aí, onde está o pontilhado, eu dobro, recorto tudo isso aqui e dobro. Quando eu dobro, que eu colo as laterais, ele vira um dado certinho como tem que ser.
O paralelepípedo ou o prisma tem que ter esse formato aqui, ó, esse desenho. Esse desenho aqui é o desenho certinho, por exemplo, de uma caixinha de pasta de dente, que ela é mais esticadinha de um lado e mais fininha de outro. Então, vira uma caixinha de pasta de dente certinha. Ou então também uma caixinha de remédio. Sabe aquelas caixinhas de antibiótico? Vira também uma caixinha de remédio, tá bom? O cone, como tem que ser, como fica a planificação do cone? A planificação do cone é assim, ó. É um pedaço de uma circunferência e uma circunferência inteira na ponta. Quando eu recorto isso aqui e colo essa parte nessa, ele vira exatamente uma casquinha de sorvete. Esse cilindro aqui, essa circunferência aqui, esse círculo aqui, ele vem para tampar essa casquinha de sorvete na pontinha, lá no finalzinho, para ser a base do cone, tá? E a esfera, que não é uma esfera perfeita, mas é a melhor que é possível fazer com o uso de papel, o desenho dela é esse aqui. Então, já dá para reparar, dá para perceber que é bem complexo de colar tudo isso, né? Mas uma esfera, o melhor que ela consegue ser, a planificação dela é assim, tá bom? O cilindro, como fica um cilindro? Então, para fazer o cilindro, nós temos que ter um retângulo aqui no meio e dois círculos nas pontas. Quando a gente cola esse lado nesse lado aqui, ele já fica no formato redondinho. Aí esse círculo fica sendo a base do lado de cima e esse círculo a base do lado de baixo, tá? E a pirâmide, como é, Pro? Bom, aqui tem a planificação de uma pirâmide de base quadrada, que é aquela lá do Egito. Se a gente abrisse e esticasse a pirâmide do Egito inteira, ela ficaria com esse formato aqui. Quando a gente cola esse lado nesse lado, essa aqui fica sendo a base dessa pirâmide, tá? Esse quadrado aqui. Tudo bem? Relação de Euler. Nossa, Pro, relação de Euler é assim que lê? Sim. O nome dele é escrito assim, mas a gente lê Euler, tá? Leonhard Euler foi um matemático suíço que teve extrema importância no estudo dos sólidos geométricos. Ele criou uma relação que permite calcular os elementos, arestas, faces e vértices de qualquer sólido, sem que a gente precise desenhar esse sólido, tá bom? Então, com essa relação que o Leonhard Euler montou, a gente consegue fazer os cálculos sem precisar, só tendo o número de vértices, faces e arestas, sem precisar fazer o desenho do sólido. Então, a relação que ele criou foi essa, ó. O número de vértices mais o número de faces menos o número de arestas vai ter que ser igual a 2, sempre, tá? Então, essa aqui é a formulinha, digamos assim. Então, o que seria V, F e A? Pro. F é o número de faces, V é o número de vértices e A é o número de arestas, tá?
Então, eu vou fazer um exercício com vocês para vocês entenderem como que usa essa relação de Euler, ok? Por exemplo, então, determine o número de faces de um sólido que possui 10 arestas e 6 vértices. Então, repare, o exercício não disse nem que sólido é esse. Ele só disse que tem 10 vértices, ou 10 arestas, 6 vértices, e ele quer saber quantas faces são. Então, só lembrando, a relação é essa aqui, ó. Os vértices mais as faces menos as arestas vai ser igual a 2. Então, vamos colocar lá, ó, a relação vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Essa ordem aqui tanto faz, tá bom? Não faz diferença nenhuma. Por que que eu pus aqui vértices menos aresta? Por que que eu troquei a ordem? Porque eu tenho o valor do vértice e tenho o valor da aresta. Então, fica mais fácil, tá? Então, olha só. Os vértices são 6. As arestas são 10. Agora, repare na conta que eu preciso pensar. Quanto eu tenho que colocar aqui no lugar das faces para que essa conta dê certo no final? Lembrando que eu vou ter que primeiro somar esse 6 com o número que tiver aqui, depois subtrair o 10 para ver quanto dá. Então, que número eu tenho que colocar aqui no lugar do F para que esse cálculo dê certo? Então, esse número tem que ser o 6, porque, ó, 6 mais 6 dá 12. 12 menos 10 dá 2, tá bom? Então, o número de faces desse exercício são 6 faces. Então, a gente tem que pensar que número eu tenho que pôr aqui para que essa continha depois dê resultado igual a 2, tá bom? Então, nesse exemplo, o número de faces é igual a 6, ok? Então, o sólido possui 6 faces. Próximo exemplo. Então, eu tenho aqui um cubo, e aí eu preciso responder algumas perguntinhas a respeito desse cubo. Então, cada região plana da superfície de um sólido é denominada de face. Então, cada frente aqui, ó, cada região plana, a gente chama de face, tá? A linha de encontro de duas faces de um sólido chama-se. Então, ó, essa linha que tem no meio aqui, entre essa face que está na frente e essa face que está atrás, a gente chama de aresta, tá? Letra C. O ponto em que 3 ou mais arestas se encontram é denominado de esse cantinho aqui, ó, onde chega no mínimo 3 arestas, ó. 1, 2, 3. A gente chama esse cantinho aqui de quê? De vértice. Quantas faces possui esse cubo? E arestas? E vértices? Essa contagem a gente já fez, né? Então, o cubo possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices, tá bom? Então, esse foi o exemplo 2. Então, quando vocês lerem algum exercício de sólido geométrico que precisa completar, prestem bastante atenção, tá bom? Prestem bastante atenção porque normalmente eles estão falando da face, do vértice, da aresta, do número de face, do número de aresta, tá bom? Bom, então agora é a vez de vocês. Peguem os exercícios, caprichem, resolvam todos, prestem bastante atenção para que vocês entendam
bem sobre essa parte de sólidos geométricos, ok? Beijos e até a próxima aula!